Vocês notam que em todas essas imagens há uma característica muito peculiar em todas elas. Ela se repete, que é a questão do movimento alongado. Veja, esta, olha lá, ó, aqui, esta aqui agora, alongado. Veja esta, alongado. Esta figura do curto ao longo é uma das características da técnica de camadas. Aonde ela vai estar posicionada? Se vai ser só numa parte frontal, num perfil, se vai ser em toda a cabeça, se vai ser num cabelo curto, sim, por que não? Ou num cabelo muito longo, mas sempre que a cliente nos pede isto aqui, movimento, leveza, mais textura, mais movimento, alongamento, característica, e remoção de peso. Veja as palavras gatilho. Se tu analisar comigo, leveza é o contrário de peso, né? A cliente fala assim, meu cabelo está muito... Veja, eu quero ir, ela movimenta com as mãos, joga o cabelo para um lado, olha o que ela está fazendo. Ela está fazendo isso. Veja, no princípio da camada clássica, onde o fio de cima é menor que os fios de baixo, lá no seu caimento natural, cria este tipo de figura, do curto ao longo, tal qual observamos em todas as fotografias. Então, eu preciso treinar o meu olho. Eu preciso treinar o meu olho para identificar o que um cabelo me apresenta numa imagem. E preciso ter armazenado todas as técnicas e dominá-las para solucionar algumas questões que a cliente me pede, criando estruturas de corte em gráficos que estão na minha mente, e para isso eu preciso ter tudo sob o meu comando. Mas é muito comum uma pessoa falar, olha Paulo, eu gosto muito do cabelo da fulana, o nome de alguém da tua cidade, ou aquela atriz, ou veja esta foto que eu encontrei, ela vem com a foto assim, ó. Olha lá, tá lá a foto, no celular. A foto fala sempre, ela fala, eu preciso saber escutar os sinais, o que aquele cabelo tem, como ele foi cortado, como é o perímetro, direção, característica, qual é a direção da textura do cabelo, da frente para trás, de trás para frente, horizontal. E principalmente, qual é o comportamento em relação à face daquele corte que a gente está vendo em uma fotografia ou que estamos imaginando. Temos sempre que analisar, não apenas de frente, mas também de lado, o comportamento do cabelo. Veja, tudo isso me dá armas é conhecimento suficiente para começar um corte de cabelo e entregar. Então veja, quando eu busco leveza, movimento, alongamento, remoção de peso, a técnica de camadas funciona muito bem. E estas imagens, a referência que aqui estão, representam perfeitamente a técnica, onde nós temos um fio de cima mais curto do que o fio de baixo, fio de cima, fio de baixo. E ele vem alongando no seu caimento natural. Olha lá. Temos as estruturas, através do gráfico, muito similares às imagens. Mas eu quero que vocês percebam o seguinte. O que eu vou mostrar é uma construção que me dá identidade à técnica, que é bem executada através do controle corporal, do controle de materiais, tesoura e pente, e dessa forma eu vou conseguir executar uma das formas, um dos caminhos, não, tem muitos caminhos para entregar cortes em camadas. Uma coisa que vocês notaram é que todas essas fotos, todas elas que a gente mostrou aqui para vocês, tanto esta foto aqui, guardem bem, esta foto aqui, guardem bem. Elas têm uma característica de comportamento ao redor do rosto, alongamento, presta atenção lá no nosso quadro magnético e os pontos que estão marcando, alongamento, alongamento. Esta figura do curto ao longo, isso é muito característico desta figura aqui, do oval.
Em relação ao rosto, a técnica de camadas representa muito o oval, pelo comportamento que o cabelo toma em relação à face, do curto ao longo e depois finalizando. Uma das técnicas de camada, e essa em particular, que é a camada côncava, né, a camada que cresce em progressão do curto ao longo, tem muito esta figura em relação ao rosto de comportamento. Depois nós vamos analisar as figuras geométricas, que são o quadrado, o triângulo e o círculo, em relação à direção da camada. Isso é outro movimento e assunto para outros momentos. Hoje vamos entender, sim, realmente, a figura da camada é um alongamento, ela remove peso, há remoção de peso, há movimento, há leveza, ativa a textura, a sensação de uma figura alongada, geralmente representada pelo oval, do curto ao longo, desta forma. Entendemos, revisamos que na técnica de camada côncava o fio de cima é mais curto que o fio de baixo, ele cresce do curto ao longo, tal qual as figuras. Veja onde eles estavam. E aqui eu quero passar uma dica super valiosa para vocês. Nós estamos vendo neste lado todo o cabelo sendo cortado em um único ponto. Existe uma máxima. Tudo aquilo que é cortado em um único ponto cresce para o lado contrário ao qual foi penteado. Ou seja, penteado para cima e cortado, ele crescerá para. Penteado para frente e cortado, ele crescerá para trás. Penteado para trás e cortado, ele crescerá para frente, sempre observando que a posição dos meus dedos, que vai posicionar o cabelo em relação ao crânio, vai gerar também a técnica, ou graduação ou camada. Mas o direcionamento é muito importante. Aqui nós estamos analisando a técnica de camadas, todo ele cortado ao mesmo ponto. Eu quero mostrar para vocês um movimento aqui no quadro que é de muita valia. Sempre que eu quero muita leveza, muito alongamento, muita suavidade, eu posso criar inclinações cada vez maiores com os dedos a partir de um ponto de referência. Por exemplo, o que vocês estão vendo aqui, todo o cabelo cortado em um único ponto, certo? Agora, se eu aumentar a inclinação dos meus dedos, veja, aumento o ponto de corte. Quanto maior a inclinação entre um ponto mais curto e outro mais longo, quanto maior a viagem, maior o alongamento, maior a leveza que eu darei àquela técnica de camadas, aquele resultado que a tua cliente mais deseja. Vamos fazer isso do outro lado, ó. Partindo do mesmo ponto, no centro do mesmo ponto, só que aqui eu vou começar a aumentar, criando uma inclinação. Veja, como se eu tivesse posicionado os meus dedos desta forma, onde o centro é mais curto e eu faço ele aumentar. Quanto maior o alongamento, maior o movimento, a leveza. Quanto maior a viagem, mais longo ficará o cabelo. Quanto maior a viagem, mais longo ficará o cabelo. Pode observar que este canto está viajando mais e este outro canto viajou menos. Olha, a partir do mesmo ponto e partindo do mesmo centro, como nós podemos ter movimentos distintos em ambos os lados. O ponto de referência é o mesmo, mas vamos começar pelo comprimento final. Já há variações. Este lado muito mais comprido. Metade do cabelo, mas o início igual. Vocês notaram que quando nesse lado o cabelo foi penteado para cima e com os dedos eu criei uma inclinação, uma viagem ainda maior deste fio. Consequentemente, ele ficou com maior alongamento e leveza. Desse lado, os fios viajaram até um ponto, mas eu mantive os meus dedos mais estabilizados. O fio aqui de baixo viajou até um ponto de corte. Ele criou aumento, camada, movimento, mas parou em um ponto um pouquinho mais para cima do que este lado. Quanto maior a viagem, maior a leveza em um corte em camadas. Nunca esqueçam disso. E também não esqueçam que nada fica pronto só na estrutura. Precisa textura. No lugar certo,
na hora certa e na quantidade certa, sempre. Aí tu personaliza, aí tu veste o rosto, aí tu soluciona problemas, aí tu faz o resultado, entrega o resultado mais perfeito que uma cliente pode ter e será na tua mão, pode ter certeza.